Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar aqui de switch camada 3. O pessoal tem muita dúvida sobre o que é um switch camada 2, o que é um switch camada 3, o que é um switch camada 3 faz, se um switch tem um IP, ele é camada 3. Então vamos responder aqui alguma dessas questões. É um tópico também do CCNA, então bora aqui. Coloquei aqui um slidezinho. Então tem aqui um switch, tem que ligar algumas máquinas aqui na rede e eu simplesmente compro um switch ali e ligo essas máquinas. Só que aí a minha rede começa a crescer e eu começo a comprar mais switches. Então eu compro aqui mais um switch e coloco mais máquinas. E aí ela cresce mais ainda, eu compro mais um switch e ligo mais máquinas. E aí o que eu faço? Eu ligo um switch no outro, né? Faço ali uma cascata. Ok, minha rede vai funcionar. Mas aí você começa a notar que o desempenho da sua rede começa a cair, o pessoal começa a reclamar de lentidão. Bom, primeira coisa, que quando você tem uma rede muito grande, vamos dar um exemplo aqui que eu criei uma rede aqui, um 172.16.0.0/16, e eu configurei essas máquinas todas na mesma rede. Essa rede aqui era uma rede muito grande. Por quê? Porque eu tenho 16 bits para colocar para host, ou seja, cabem nessa rede 65.536 hosts. Então o switch, por padrão, ele propaga broadcast. Chega um broadcast na porta switch, ele vai propagar isso para frente. Quando a gente tem uma rede muito grande com muitos dispositivos, mesmo que eu não tenha 65 mil dispositivos aqui, que eu tenha 500, que eu tenha 1000 dispositivos nessa rede, começa a ter lentidão por quê? Todo broadcast gerado é alcançado por todas as máquinas. Então, um broadcast gerado pela máquina da esquerda, a máquina ali da direita vai escutar esse broadcast e vai ter que subir esse broadcast para as camadas superiores ali. Então, uma prática comum é você ter que dividir essa rede, segmentar a sua rede. Seja por organização, questão de segurança, ou simplesmente para reduzir o seu domínio de broadcast. Qual é a recomendação? A recomendação dos fabricantes normalmente é para você criar redes de no máximo /24, ou seja, 254 hosts ali por domínio de broadcast. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode pegar aqui, essa mesma rede, criar aqui uma rede 172.16.10.0/24, vamos chamar ela aqui de rede azul. A gente cria aqui também a rede verde, 172.16.20.0/24. Então a gente tem a rede 10, a rede 20, a máscara ali, né, 255.255.255.0. E aqui a gente tem a rede rosa, 172.16.30.0/24. Então a gente criou 3 redes diferentes. Mas a gente criou um outro problema. A rede azul não vai conseguir alcançar a rede verde não vai conseguir alcançar a rede azul, assim como a rede rosa não consegue alcançar as demais redes. Porque a gente criou redes diferentes. Redes diferentes, elas não se falam, a não ser que eu tenha um dispositivo específico aqui. Então, por exemplo, configurei a primeira máquina aqui, né, com 172.16.10.20, ela faz parte da rede 172.16.10, a máscara /24, 255.255.255.0, e aqui eu tenho que ter agora um default gateway, 172.16.10.1. Para que serve esse default gateway? Quando eu quiser conversar com alguém da rede verde, eu vou mandar para quem? Eu vou mandar para um cara chamado default gateway. E default gateway normalmente na sua rede vai ser um dispositivo de camada 3, a gente normalmente coloca um roteador. Então o roteador aqui, ele vai ter que ter aqui uma perninha na rede azul, vai ter que ter uma porta física ali na rede azul, uma porta, a gente vai dar um IP para essa porta aqui também, né, 172.16.10.1 para essa placa de rede ali. A gente vai ter aqui uma portinha, uma plaquinha ali na rede verde, 172.16.20.1, pode ser qualquer IP, normalmente o pessoal coloca o primeiro IP ou o último IP, final 254 ou final 1. E aqui ele vai ter uma portinha ali, uma plaquinha na rede rosa. O IP dele aqui é 172.16.30.1. Para que a gente fez isso? Para que a gente comprou um roteador? Se a gente não tivesse esse equipamento aqui, o pessoal da rede azul não conseguiria falar com o pessoal da rede verde e o pessoal da rede verde não conseguiria falar com o da rede azul, assim como a rede rosa não falaria para ninguém. Então o que o roteador faz? Ele permite a conexão de redes diferentes. Mas para que a gente quebrou a rede se a gente precisa conectar essas redes? Cara, a gente fez aqui, a gente reduziu o nosso domínio de broadcast. Então a gente quebrou as redes para aumentar o desempenho. Só que não tem como uma rede falar com a outra se eu não tiver um roteador. Então, para isso que serve um roteador. O roteador não propaga broadcast para frente, então ele quebra o nosso domínio de broadcast. Então ele criou aqui 3 domínios de broadcast, porque ele tem 3 portas. E aí, quando a máquina azul quiser falar com alguém que é diferente da rede dela, por exemplo, ela falar com 172.16.20.10, alguma máquina ali da rede verde, para quem que ela vai mandar? Ela vai detectar que essa rede é diferente da dela, simplesmente comparando o IP de origem com o IP de destino que ela quer alcançar. Se for diferente da rede dela, simplesmente comparando o IP de origem com o IP de destino. Então, coloquei lá que eu quero alcançar alguém da rede 172.16.20.0. Comparo com a máscara ali, 255.255.255.0, vejo que 20 é diferente de 10 ali no terceiro octeto, e ela manda esse pacote, esse tráfego para o default gateway. Se você não tiver default gateway configurado na sua máquina, ela simplesmente vai descartar aquele tráfego, ela não vai conseguir alcançar aquele destino. A gente configura aqui os default gateways, está tudo funcionando. Então, maravilha, a nossa rede está funcionando. Mas qual é o problema dessa rede desse modo que ela está aqui? Numa rede local, esse nem sempre é o melhor cenário para você configurar. Por quê? Vai que eu quero mudar essa máquina aqui de lugar. Eu mudo essa máquina e agora ela vai estar lá num switch que tem só rede verde. Está ali conectado no pessoal da rede verde. Mas ele quer continuar com o IP da rede azul. Nesse caso aqui eu não consigo. porque as redes estão amarradas ali fisicamente nas portinhas dos roteadores, e quando eu mudo alguém de lugar, eu tenho que mudar o IP dessa máquina também.
Então eu perco ali flexibilidade, né? À medida que eu tenho pessoas se movimentando ali na minha rede local, pode ser que eu queira que elas permaneçam com o mesmo IP, sem eu precisar ficar alterando os IPs desses caras. Como é que você pode fazer isso de uma forma um pouco mais flexível? Aí entra o conceito de VLAN, né? O que é VLAN? É você criar a mesma estrutura que a gente criou ali, só que agora de forma virtual. A gente vai ter um switch, que é esse switch da esquerda aqui, que vai ser um switch que ele vai ter capacidade de rotear. A gente chama isso de switch camada 3. Ou seja, ele tem dentro dele um roteadorzinho ali embarcado. Mas ele é um roteador que simplesmente roteia pacotes de uma rede para outra. Ele tem funções básicas de roteamento. Então o que você vai fazer aqui dentro? Você vai criar uma interface virtual chamada SVI, Switch Virtual Interface. A Cisco chama isso também de interface VLAN. Então a gente vai criar aqui a interface VLAN azul, dar o IP para ela no 72.16.10.1/24, vai ser o gateway da rede azul. A SVI verde, no 72.16.20.1 e a SVI rosa, no 72.16.30.1. É lógico que a gente não vai criar rosa, nem verde, nem azul no equipamento de produção. Normalmente isso aqui vai ter um número que vai ser normalmente o número da VLAN que você criou. E aí o próximo passo aqui é configurar as suas máquinas nas respectivas VLANs. Então se eu quero que alguém esteja na VLAN azul, na rede azul, eu coloco ali uma marcação na portinha falando, cara, você pertence à rede azul. Outra pessoa aqui também na rede azul, outra pessoa aqui, por exemplo, na rede verde. Então repare que o mesmo switch ele pode ter mais de uma VLAN associada a uma porta. A gente chama isso aqui de porta de acesso. Eu posso fazer isso aqui, colocar na rede rosa, outras na rede verde, rede rosa. E o que acontece? Se eu tiver movimentação dessas máquinas através desses switches, eu posso simplesmente mudar a portinha ali do switch, colocar ele na rede rosa, verde ou vermelha. Se tiver movimentação de equipamentos aqui através de switches, igual eu mudei a máquina ali de switch, eu simplesmente posso mudar a portinha do switch ali e colocar ela na VLAN azul, VLAN verde ou VLAN rosa. E é lógico que essas portas que ligam switches, um switch no outro, a gente chama isso de porta de transporte, ela vai estar passando todas as VLANs. Então é uma porta tronco que a gente chama, ela passa ali todas as VLANs. Dessa forma, eu tenho uma rede mais flexível e consigo ali rotear através do meu switch. Dentro dele ali eu tenho um roteadorzinho embarcado. E aí fica a pergunta, então um switch que tem IP é camada 3? Não. Na verdade, um switch que tem capacidade de fazer roteamento, ele é um switch camada 3. Um switch que só tem IP e não tem capacidade de fazer roteamento é simplesmente um switch gerenciável. Ou seja, a gente consegue monitorar ele à distância, a gente consegue acessar ele à distância, a gente consegue dar um telnet, um SSH para aquele IP que está configurado. Então, um switch ter IP não quer dizer que ele é um switch camada 3. Todo switch camada 3 tem IP. Mas nem todo switch que tem IP é camada 3. E outra coisa também, só para deixar mais claro aqui, VLAN é camada 2. Roteamento entre VLANs acontece na camada 3. Então só switch que se eu tenho capacidade de colocar VLAN, não quer dizer que ele é camada 3. Se ele tem capacidade de rotear entre VLANs, criar interfaces virtuais ali, SVIs, aí sim ele é o switch camada 3. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe, assine o canal e obrigado e até a próxima.